Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje é um vídeo especial sobre a Páscoa. Diferentemente do que vocês possam ver aí nas redes sociais, a Páscoa para mim, ela não começa na crucificação de Jesus. A gente sabe que Jesus, ele sim foi muito importante. Mas só que hoje em dia, tá, gente? Eu não tô falando do que aconteceu no passado ou essas coisas. Hoje em dia a gente sabe que eles já perderam, né, um pouco da essência do que é verdadeiramente a Páscoa. A Páscoa, gente, ela era celebrada pelos hebreus após, né, o momento em que Deus estabeleceu, né, como um estatuto perpétuo, uma celebração perpétua. Essa Páscoa, que era o quê? A liberdade. A liberdade do que exatamente? Estavam, né, o povo hebreu estava ali cativo no Egito já fazia 400 anos, e agora, na última praga, a praga da morte dos primogênitos, né, o Deus fala assim para Moisés e Arão: Moisés, fala para o povo que é para pegar, né, o sangue do cordeiro e aspergir, né, nos umbrais da porta. E no momento em que à meia-noite passar o anjo, né, o anjo ele vai cefar as vidas dos primogênitos que não tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso está escrito no livro de Êxodo. Quando mais tarde vocês vão ver novamente falando sobre a Páscoa, fala, né, eles celebravam a Páscoa, isso foi por estatuto perpétuo, ou seja, Deus estabeleceu a Páscoa para que o povo se lembrasse do sacrifício. Que sacrifício que é esse? O sacrifício do cordeiro. E mais para frente, a gente vai entender no livro dos evangelhos, né, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas, João, e eles vão falar acerca sobre o sacrifício vivo que morreu na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que se entregou na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar, em remissão dos nossos pecados, e hoje ele permanece vivo, ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e isso é maravilhoso, porque o sacrifício vivo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos batiza com o Espírito Santo, e ele é maravilhoso. Esse é o nome de Jesus, o Emanuel, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é Deus conosco, né? E no momento em que Jesus se entregou na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar, ali foi uma prova verdadeira de um amor incondicional. Vamos ler o que está escrito, vamos ver o que Jesus sofreu. Lá em João, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ler João. João, olha só que interessante, gente, não só interessante, né? Como é algo assim de extrema importância para que todos nós saibamos o que aconteceu com Jesus ali naquela cruz. Jesus, no momento que ele foi entregue na cruz, né? Que Pôncio Pilatos lavou as suas mãos, né? E tirou a cruz de Barrabás e entregou para Jesus. Imagine só, a cruz, gente, era feita sobre medida. Isso significa que quem estava sendo para ser crucificado não era Jesus, era Barrabás. Só que no momento em que o povo começou a ver, né, que tinha uma coisa errada ali, isso daí, gente, prestem bem atenção, a coisa errada que estava acontecendo ali naquele momento não era um ladrão morrer, não era isso,
Não era um ladrão se entregar na cruz do Calvário, e sim um homem que não tinha pecado. Agora, o homem não achou pecado em Jesus, e mesmo assim, para que cumprisse as Escrituras, porque estava escrito que o Filho do Homem teria que ser entregue, né, à morte, sofreu o que ele sofreu. Vamos ver o que Jesus sofreu? Capítulo 19, segundo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, começa assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele o amava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, Maria, nesse momento, já tinha ficado viúva, né? Porque José, olha só que incrível, José morreu antes de Jesus. E a Bíblia não menciona a morte de José e muito menos de Maria. Mas Maria já estava viúva quando Jesus estava sendo entregado na cruz do Calvário. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Não necessariamente Jesus estava com sede, tá, gente? Era para que se cumprisse as Escrituras. E olha só o que aconteceu. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e enchendo o vinagre em uma esponja e pondo-a num isopo. Lá chegaram à boca. A boca de quem? De Jesus. Vocês sabem o que é esposo, gente? E isopo. Vocês sabem o que é isopo? Isopo é uma nada mais é que uma planta que eles utilizavam para purificar as coisas. Ou seja, alguns teólogos afirmam que essa planta ela era utilizada para limpar as coisas sujas, que no caso é o vaso sanitário, por exemplo. E no momento em que colocaram vinagre, como que iriam colocar vinagre para Jesus tomar, sabendo que Jesus já estava ali na cruz? Então, sabe o que deram para ele? Vinagre. Vinagre com o quê? Com isopo. A mesma coisa que aspergiu o sangue nos umbrais foi a mesma coisa que utilizaram para dar vinagre para Jesus no momento da sua crucificação. E no momento em que Jesus tomou do vinagre, olha só o que aconteceu. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha o que Jesus sofreu. Esse é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Aquele que liberta o povo da escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão é o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, que se entregou na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. E muitas das vezes a gente negamos a cruz, né? Nós não queremos seguir a Jesus e nós acabamos cometendo falhas, mas que vocês possam ficar com essas palavras e saber que tem alguém que já fez algo muito grande por você, que é a graça de Jesus, o favor merecido ali naquela cruz, em remissão do teu pecado. Imagine só, alguém que você nem conhecia, já tinha te amado tanto, que entregou o seu filho unigênito para te salvar. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, ele pode ser o seu Deus. E é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.